Imagine manipular moléculas 50 mil vezes menores que um fio de cabelo. Essa é a função dos cientistas que trabalham com nanotecnologia. A técnica está presente em materiais eletrônicos como pendrives, iPods. A nanotecnologia permite a fabricação de produtos de alta qualidade a custo reduzido. E hoje, aqui no Recife, foi feito um experimento pioneiro no país que disponibilizou na internet a análise de nanopartículas com o uso de microscópio. A apresentação da nova técnica foi feita no CETENI, Centro de Tecnologia Estratégica do Nordeste, com a presença do ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende. A iniciativa permite a troca de experiências entre os cientistas que trabalham na área. Bom, e para entendermos um pouco como funciona a nanotecnologia e as aplicações no dia a dia, a gente conversa agora com o professor doutor em Física, André Gallenbeck. Boa noite, doutor. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, para a população entender com mais clareza o que é a nanotecnologia. Nanotecnologia, essencialmente, é você conseguir diminuir muito a escala em que você consegue trabalhar com a matéria. Então, se a gente está acostumado a trabalhar com peças macroscópicas, que a gente está vendo, a gente precisa, de alguma maneira, aprender a, se você for quebrando uma peça, imagina que você vai pegando uma peça macroscópica e vai quebrando ela, progressivamente. Vai chegar uma hora que você vai ter dimensões muito pequenas, que você só consegue enxergar com o auxílio de equipamentos altamente especializados, como o microscópio eletrônico, que você já citou, e nessa escala de tamanho você tem que aprender quais são as ferramentas químicas e físicas que você tem que utilizar para poder construir as chamadas nanoestruturas que te permitem as aplicações que você mesmo já citou. Bom, e entrando um pouquinho mais nessas aplicações, além do que a gente citou, no dia a dia das pessoas, onde é que a gente pode encontrar nesse processo? Os exemplos mais flagrantes e mais perto das pessoas são, sem dúvida, os exemplos da microeletrônica. Então, iPod, iPhone, se você lembrar o tamanho dos telefones, dos primeiros telefones celulares que a gente tinha, eram coisas grandes, E hoje você tem aparelhos bastante pequenos que só foram possíveis porque a indústria microeletrônica aprendeu a escrever os circuitos com resolução da ordem de alguns nanômetros. Mas as inovações que vêm por aí permitem, por exemplo, você fazer pintura para carro que seja resistente a riscos. Tecidos como esse que tenderiam a absorver água, que sejam resistentes ao derramamento de líquidos como café. E outras coisas, principalmente ligadas com a aplicação na área de saúde, que essas demoram um desenvolvimento mais longo, porque os testes, têm que ser feitos primeiro em células in vitro, depois em animais. No caso da saúde, o que a ciência visualiza nessa área? Tem um exemplo interessante que já está sendo testado, que é, por exemplo, você usar os chamados nanotubos de carbono, que é uma forma de carbono. A gente sabe que carbono, tem o carvão, o grafite, e o diamante. O nanotubo de carbono é uma outra estrutura, também composta só por átomos de carbono, e essa molécula ela tem a capacidade de transmitir corrente elétrica. Então, existem experimentos em que as pessoas ligam, por exemplo, nanotubos de carbono em circuitos elétricos e num neurônio, que é a célula que transmite sinais elétricos. E com isso você consegue, por exemplo, corrigir, por exemplo, alguém que tenha tido um problema neurológico grave no futuro. Professor, então para encerrar, como é que está Pernambuco e mais especificamente nós do Recife nessa linha de estudo? Nós temos no Nordeste aproximadamente 26 grupos de pesquisa trabalhando em nanotecnologia, diversos grupos na Universidade Federal de Pernambuco, no Departamento de Física, no Departamento de Química Fundamental, na Engenharia, e nós temos lá no CETENI um laboratório multiusuário de nanotecnologia que está aberto